Isso. Então, hoje é a nossa última atividade de todas essas ações que nós desenvolvemos aí ao longo desses meses. E aí é com prazer que nessa última ação a gente recebe o professor Fábio Alexandre, que humildemente aceitou o nosso convite para falar sobre um programa muito importante para os pesquisadores da área de epidemiologia, que é o EpiInfo, principalmente para a construção aí de questionários, banco de dados, que é o ponto principal aí que o Fábio vai trazer para a gente, né? O Fábio, falar um pouquinho dele, ele é biólogo, ele tem mestrado e doutorado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da UFMT. Atualmente, ele trabalha como técnico de nível superior no projeto Ensaio Clínico Fase 3 Duplo Cego, randomizado, controlado, com placebo, para avaliação de eficácia e segurança em profissionais da saúde da vacina absorvida Covid-19 inativada, produzida pela Sinovac. E nesse projeto, ele ele tem como função, né, o controle de qualidade de dados. Ele também é professor do ensino médio do estado de Mato Grosso e tem bastante experiência aí com análise de dados, diagnóstico microscópico e molecular parasitos. E se eu esqueci mais alguma coisa, professor, você pode acrescentar aí, tá? Fique à vontade, e qualquer dúvida a gente está aí à disposição, tá bom? Obrigado, professora. Obrigado pelo convite. Então, primeira coisa que queria fazer, né? Só me apresentar novamente. Meu nome é Fábio. Então, hoje, a pedido da professora Pamela, eu vou estar desenvolvendo com vocês uma dinâmica, uma coisa mais dinâmica, e mostrar para vocês o básico do EpiInfo, né? A pedido dela. Primeira coisa, o meu áudio tá bom? Tá tranquilo de ouvir? Para mim tá tranquilo, eu não sei se para o pessoal. Sim. Ok. Então, mais uma coisa. Quem aqui já está na fase de coleta de dados? Que já está coletando alguma informação e provavelmente vai ter que começar a compilar ou já está compilando isso em algum banco de dados? Só para eu me orientar um pouco sobre o público. Esse público é meio quietinho. O público quietinho. Não, pessoal, me ajuda para ser algo mais dinâmico. Vamos lá. Márcio está dizendo Oi. que tá baixo. Tá melhor o áudio? Tá melhor agora? Melhorou agora? Então, eu aumentei o meu volume e ficou bom, né? Não sei se a Márcia, talvez o volume dela esteja baixo, né? E aí Eu tô melhor. aumentando a sensibilidade do meu microfone aqui. Enquanto eu aumento a sensibilidade do meu microfone, alguém aqui quer conversar um pouco sobre isso e tá nessa etapa da análise dos dados? Pessoal. Muita febre, chegando a 39,5. Então, vamos lá então. Enquanto isso, eu estou mexendo nas configurações. A Lúbia disse que ainda farei a coleta de dados. Eu acho que a primeira parte que a gente tem que pensar quando a gente vai analisar os dados é como que está a estrutura do banco de dados, propriamente dito. Então, para quem ainda está coletando dados, é importante já pensar nas análises futuras, o que você quer com esses dados. Isso tudo já foi muito bem definido no projeto de vocês, com certeza com os seus objetivos e tal. Mas quando você quer analisar um dado, você precisa garantir qualidade. O Excel, que é o programa que praticamente todo mundo que está na pós-graduação acaba se envolvendo para começar a mexer, ele tem suas limitações. E o grande problema do Excel é que você tem uma quantidade de informações muito grande na tela e durante a digitação
da informação atual, você pode acabar danificando ou digitando por cima alguma outra informação que está em cima. E isso compromete a qualidade dos dados. Por isso que a gente prefere usar os pacotes estatísticos, inclusive nessa fase, fora a análise que se torna muito mais difícil usando o Excel, né? Então, por isso que a gente usa esses pacotes de dados. O AppInfo, ele é um sistema gratuito. Essa é uma das principais vantagens dele. Então, você não vai gastar com uma licença de algum sistema. Claro que existem sistemas super robustos, pagos, e que são muito bons. Mas o AppInfo, para análise básica, que geralmente a gente faz na graduação e na pós-graduação, já é o suficiente. E a gente já consegue fazer o que a gente precisa fazer com eles. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Eu vou começar a compartilhar a tela aqui e mostrar para vocês o passo a passo da instalação do AppData propriamente dito. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma apresentação da minha tela. Então, agora vocês estão vendo a minha tela, né? Está carregando aí, provavelmente. Você vai salvar o diagnóstico. Tranquilo? Todo mundo vendo? Sim, dá para ver. Então, vamos começar aqui. AppInfo. Vamos começar no Excel, na internet mesmo. Então, tá aqui AppInfo em português, né? Se você já digita AppInfo e você colocar download direto, você já chega na página que você quer e faz o download do programa. Para fazer o download desse programa não tem muito segredo, tá? Se você tiver numa máquina pessoal, é muito mais tranquilo. Infelizmente, para quem está nas máquinas da UFMT ou do Júlio Miller, não vai conseguir fazer essa instalação porque as máquinas são bloqueadas. Mas quando você faz o download do arquivo, né? Então ele leva um tempinho para chegar. E aí você tem um executável que você vai abrir. A instalação propriamente dita não tem nenhuma configuração além de você clicar no botão próximo, 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 até você executar e finalizar a instalação. Então, não tem segredo aqui, é só você finalizar a instalação, aguardar, e aí na área de trabalho do seu computador, eu cancelei aqui, né, que eu já tenho a instalação, na área de trabalho do seu computador, você vai ter esse íconezinho aqui, ó, tá? Launch App Info. Quem falou aquela hora foi a Lúbia, né? Lúbia, por acaso você já começou a pensar em como você vai digitar os seus dados? Em que programa você vai usar Excel mesmo? Você vai usar AppInfo? Vamos ver se ela... Eu sugeri para a concepção de metodologia. Mais alguém? Ó, a minha proposta para vocês hoje é a gente montar um questionário que seja útil para vocês. Pretende e já sabe mexer no AppInfo, Lúbia? Ok. Lúbia, vamos pegar um pedacinho inicial da sua ficha de coleta de dados para a gente montar o nosso banco de dados na AppInfo. Aí, enquanto eu faço uma apresentaçãozinha geral sobre o AppInfo, aí eu peço que você pegue uma fichinha sua que aí a gente vai digitando, pode ser? E preparando o seu banco de dados, que aí depois eu te envio no final e você já vai ter parte dele pronto para poder começar a fazer a análise, né? Aliás, a digitação. Então tá, eu vou compartilhar de novo a tela e a gente volta para o
para a área de trabalho, para a gente começar a entender um pouquinho mais sobre esse programa. Então, tá aqui, compartilhei a tela toda. Então, tá aqui. Quando você dá 2 cliques, você vê essa janela aqui. Eu peguei a última versão do App Info, que é a 7.24, né? Esse é o App Info que, se você baixar hoje lá, você tem acesso. Tem algumas pessoas que gostam de versões mais anteriores do App Info, mas aí tem que baixar de outra maneira. Mas essa versão mais atual, ela tem pouquíssimos bugs, pouquíssimos problemas, e quem usa na rotina acaba trabalhando bem com ela, né? É que tem algumas pessoas que estão acostumadas com versões mais anteriores e acabam ficando presas nessas versões, porque não querem, não, já é o suficiente, não interessa para eles as novas atualizações que o programa vai fazer. Então, de modo geral, a primeira coisa que a gente faz é criar os formulários nesse primeiro botão, né? Esses formulários é onde você cria a sua base de dados, ou seja, quando você tem a sua ficha de coleta de dados de campo, você tem lá, você coleta as informações como idade, sexo, data de nascimento, essas coisas você coleta do seu paciente. E aí é onde você vai informar o programa quais as informações que você tem, né? Quando você tem ele já criado, você já pode entrar com os dados propriamente ditos, que é no Enter Data. Tá? O Enter Data, para quem já tem um banco pronto, é só abrir o programa, clica no Enter Data, digita a sua ficha do dia e pronto. Suas fichas do dia e pronto. O Create Maps, ele é mais utilizado para fazer, quando você tem as informações, as coordenadas geográficas, né? Você consegue criar mapas para poder demonstrar, fazer por exemplo, uma distribuição espacial das suas informações. Então, aqueles mapas que eles chamam de hotspots, que são os mapas de pontos quentes, que demonstram, por exemplo, mais índice de criminalidade num lugar, menos índice de criminalidade em outro, geralmente são criados por ferramentas como essa, né? O StatCalc, que vou entrar aqui nele rapidinho, ele ajuda a gente a fazer alguns cálculozinhos mais rápidos, né? Então, calculação de amostra, tabelinha 2x2 e tudo mais, a gente pode já vir aqui direto, clica, já faz o cálculozinho, ó. Aquilo lá que a gente já aprendeu até lá nas aulas de epidêmio, né, por exemplo, lá na graduação ou na pós-graduação, então um risco relativo, um odds ratio, e aí vai. E aí a gente consegue fazer uma análise mais rápida, digamos assim, quando você não quer digitar bancos e tudo mais. Então, essa calculadorinha ela é bem prática. Existem versões virtuais dessas calculadoras, né? Mas geralmente quando a gente publica um trabalho e tudo mais, a gente precisa puxar uma fonte, né? E aí, se você puxa a fonte, você diz que aquela informação foi calculada através do StatCalc, isso te dá força para você poder afirmar que aqueles dados foram realmente bem calculados e tudo mais, ok? No Analyze Data, tem a versão antiga, né? Que eles chamam de clássica, e uma versão mais agradável aos olhos, digamos assim. Na clássica, você vai trabalhar mais por linhas de comando. Já na visual, você já vai clicando para fazer as análises propriamente ditas. Não é difícil mexer em nenhum dos dois, tá? Não, mas algumas pessoas preferem um, outras pessoas preferem outro. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais, daqui a pouco mais para frente, um pouquinho sobre cada um deles, ok? Então, deixa eu voltar aqui para a nossa aula. Alguém já tem algum dado que quer me fazer ou eu posso fazer alguma coisa genérica mesmo? Só para mostrar para vocês. Acho que pode ser genérico, Fábio. Pode ser genérico? Então vamos fazer algo mais genérico? Então vamos lá. Create Forms. Eu
cliquei nessa primeira parte, então vamos criar um projeto. Canvas, só porque quem está aprendendo a mexer nesse programa geralmente tem essa... Ouve, o Canvas é essa área aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar um novo projeto para a gente poder fazer essa digitação. Então, vou colocar aqui, aula, FAEM, né? Onde eu quero salvar essa informação, né? Onde eu quero salvar. Então, lembrando que, às vezes, se você usar o padrão que vem dessa página, depois você pode ter dificuldade de encontrar o seu banco, então você pode vir aqui e procurar a sua pasta propriamente dita de trabalho, né? Então, geralmente, as minhas pastas de trabalho ficam no meu Google Drive, ou no documentos mesmo do computador e tal. Então, você pode mudar o lugar. Eu não vou mexer no local, porque realmente é só uma demonstração. Aqui você põe a descrição do seu banco de dados. Então, aqui a gente pode descrever aqui, banco criado com propósito didático. Pronto. Quando a gente vai fazer algumas análises um pouco mais avançadas, às vezes a gente necessita ficar convertendo esse banco de dados de um lado para o outro e tal, para outros formatos, digamos assim. Então, você pode trocar ele por formato SQL. Mas, de modo geral, vamos deixar o Microsoft Access, porque o SQL a gente usa só em algumas situações muito pontuais, que aí não vale a pena a gente entrar nesse ponto agora. Então, vamos deixar o padrão dele, né, que a gente usa como default. E vou colocar o nome do primeiro formulário, que eu vou chamar de página 1. Se vocês repararem, eu estou ignorando acento aqui nesse ponto. E é interessante que, quando você cita nome de variáveis ou outras coisas que não sejam textuais, evita pontos, acentuações, cedilha. O Webdata não gosta muito disso, tá? Então, vamos deixar sem acento mesmo, ok? Ah, mas aqui em cima você acentuou. Tudo bem, mas aqui é uma descrição, né? Não é algo que faz parte do banco de dados propriamente dito. É apenas a descrição dele. Então, aqui eu posso tomar a liberdade de botar um acento e tal. Mais para frente, vocês vão ver que o próprio programa ignora essas acentuações e os chamados caracteres especiais, né? Então, quando eu clico em OK aqui, aí ele demora um tempinho para poder carregar a página propriamente dita, né? Então, ele criou aqui para mim um formulário em branco. Tá aqui limpinho, não tem nada nele. Então, aqui do lado, aqui a gente tem algumas ferramentas, né? O programa ele tá em inglês, porque é o padrão dele. Existem algumas traduções do programa que as pessoas têm feito, mas, de modo geral, a gente não usa essas traduções, porque quando a gente encontra instruções de como mexer nesse programa, a gente geralmente encontra essas instruções já ensinando a gente a mexer no inglês mesmo. Aí você vai ficar com o programa traduzido e as instruções dele em inglês. Então é melhor você acabar trabalhando só com o inglês mesmo e pronto. E a gente vai se acostumando e vai criando um mini dicionáriozinho, vai escrevendo no cantinho para você saber o que cada coisa significa e tudo mais. Beleza? Gente, como eu tô com a tela fechada aqui, eu não vejo comentários. Então, se alguém tiver alguma coisa para falar, eu prefiro que vocês se manifestem, os monitores me ajudem, por favor. Então, tá aqui a tela inicial, ok? Então, primeira coisa, existem vários botões aqui. Cada um desses botões tem uma função e cria um tipo de informação que a gente vai aplicar nesse banco, né? E quando você trabalha com bancos muito grandes, eles se tornam muito complexos, às vezes é necessário que eles tenham mais de uma página. Então, você pode... Então, tá aqui, ele está na página 1, né? Você pode adicionar mais páginas, ok?
E aí você vai tendo página 1 de informação, página 2 de informação e assim sucessivamente. Mas então vamos continuar aqui na nossa páginazinha 1. Vou criar um título para ele. Então vocês viram que eu cliquei e arrastei a variável título até aqui onde eu queria. Ah, mas não ficou no lugar onde eu quero. Calma, a gente já resolve isso. Então aqui eu vou colocar o título do meu banco de dados. É importante que a gente trabalhe com esse excesso de organização e rótulos, porque vai facilitar você mais para frente pegar esse banco e entender o que está acontecendo nele, né? Assim como dá os nomes, aqui vocês vão ver que ele dá o nome dos campos, né? É importante a gente prestar atenção nessa nomenclatura, porque isso pode acabar causando uma confusão mais para frente. Então, vamos prezar pelo preciosismo, fazer uma coisinha organizadinha, bonitinha, ok? Então, tá bom. Primeira coisa, vou colocar aqui, que é um banco de dados demonstrativo para o dia 27. Opa, 27 do 9. Pronto. Então, se eu clico aqui, ele já me criou uma sugestão. Como é título, então não tem problema, deixa essa sugestão dele. Não vai atrapalhar a gente. Eu quero uma fonte. Cliquei aqui em fonte, eu posso mexer na fonte. Eu arrumei, eu gosto muito da fonte Times, né? Onde eu vou deixar Times, eu quero negrito. Vamos deixar um tamanho um pouquinho maior. E eu quero que ele esteja sublinhado, que é para dar um destaque. Então tá aqui, ó. Aí ele clicou. Ah, mas tá ruim. Repara que é uma caixa que eu consigo mexer nela para deixar como eu quero. Então, pronto. Já tenho aqui o cabeçalho do meu banco, posso mover esse texto para cima e para baixo, assim como poderia reduzir. Ah, mas eu quero mexer nele. Então, clica com o botão direito, lá em propriedades e você volta naquela tela anterior, de modo que você consegue editar isso. Tá? Enquanto não tem informações digitadas, isso não é um problema. Você pode mexer no seu banco de dados quantas vezes for necessário. Depois que já tem dados digitados, aí já é um pouquinho mais complicado a gente pensar nisso, né? Bom, então tá aqui. Vou criar um grupamento. Vocês viram que eu puxei aqui o grupamento, porque eu quero separar. A gente sabe que quando a gente coleta informações, a gente coleta elas em blocos, né? Então você primeiro coleta, a primeira coisa que geralmente a gente coleta são as informações socioeconômicas do seu paciente. Você coleta sexo, você coleta idade, você coleta às vezes raça, você às vezes precisa coletar informações referentes à renda, né, para poder fazer cálculos futuros e tudo mais. Ou mesmo para conhecer o seu público e fazer uma análise descritiva. Depois você vai para as informações clínicas, né, se for o caso, e aí você pode ir separando as informações em blocos. Então, criar o group ele é interessante porque ele permite com que você tenha essa organização. Então, eu vou colocar aqui como informações do paciente. Agora, presta atenção, eu acentuei. Eu tenho um cedilha e tenho um O. Quando eu clico, ó, ele suprimiu as informações. Lembra que eu falei que ele não gosta de acento e caracteres especiais? Então eu posso simplesmente deixar assim, mas informais do paciente. Ficou confuso. Então eu posso simplesmente chegar aqui e colocar. Aí virou informações do paciente, pronto, ficou mais bonitinho. E eu mantenho o padrão aqui escrito corretamente, porque nem sempre quem digita o banco de dados somos nós. Às vezes a gente precisa de um digitador, então quanto mais informação você der para o seu digitador e mais organização você der, menor a chance de ter erros, tá? Então aqui eu consigo mexer na fonte, né, desse texto, vou deixar uma fontezinha um pouquinho maior também, mas vou deixar normal, não vou mexer em outras coisas.
e eu posso dar uma cor. Então, eu não gosto de cores muito vibrantes, eu geralmente trabalho com cores mais sóbrias. Informações do paciente. Pronto. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Renata está sem áudio. Algo que possa... É comigo ou é com ela só? Eu acredito que seja com ela, Fábio. Pelo menos para mim está tudo normal. Estou Então ouvindo tá bom. perfeitamente. Tá? Então tá bom. Informações do paciente. Então eu estou aqui com informações do paciente. Esse cinza é horroroso, mas tudo bem, é só demonstrativo mesmo. Bom, vamos começar a colocar nossas informações no nosso banco de dados. Então, até então, eu estava só trabalhando com organização. Dei um título para o meu banco e criei uma primeira parte chamada Informações do Paciente. A gente pode até criar já, para aproveitar e esgotar isso, vamos criar um outro grupo chamado de informações clínicas. Bom, aí lembrando que ele estragou aqui, porque ele não entende acentos, então ficou informações clínicas, mas não tem problema. Vou dar uma cor para esse meu background, já vou dar uma corzinha um pouquinho diferente. Uma cor não muito escura, porque essa outra estava muito escura. E não muito vibrante também. Então vou trabalhar com essa outra cor aqui, vai ficar bem feio, mas não tem problema. Pronto, nossa, ficou horroroso. Mas tá bom. Ah, você esqueceu de mexer na fonte, ficou pequenininho comparado com o outro. Não tem problema, nós podemos resolver isso agora. Então eu venho aqui, clico no botão direito, vou em propriedades e a fonte que nós havíamos definido no outro era 20. Então pronto, ó. Então eu tenho dois grupos agora, informações do paciente e informações clínicas. Então, vamos lá, informações do paciente, geralmente uma das primeiras informações que a gente coloca, e que eu particularmente acho desnecessário, mas muita gente gosta de colocar no banco, é a variável nome, né? Eu acho que se você suprime a variável nome, é uma boa opção, porque não tem necessidade. Você não analisa a variável nome, mas vamos colocar aqui. O nome, quando eu clico, ele automaticamente já criou para mim o nome do campo, né? Você pode limitar o tamanho que você quer, né? Para que você não tenha informações muito grandes. Isso para alguns bancos de dados era um problema no passado, hoje já não é, tá? Essa é uma informação que você pode dizer que ela é necessária, então não se vai para frente nesse banco se essa informação não for digitada. Então você marca essa caixinha chamada required, que é que você precisa disso, e aí não uma maneira de você garantir que todos as suas fichas tenham a variável nome. Nem que a pessoa digite qualquer coisa, mas ela é obrigada a digitar. Então, geralmente, ele dá desformatadinho, aí a gente vem, arruma, né? Então, tá aqui, nome. Uma outra informação que geralmente tem nas fichas que a gente digita é um código do paciente, né? Então, você pode, ao invés de colocar nome, colocar o código do paciente. O código do paciente é uma informação numérica. Então, como ela é numérica, você vai puxar ela, você não vai puxar, então, texto. Você vai puxar um número, né? Mas como essa é uma informação que eu não vou colocar no meu banco, então eu vou pular aqui e vou deixar como número outra informação. Então, nome... vamos já puxar sexo aqui para ficar mais organizado. Sexo. Professor, mas aí a pessoa vai ter que digitar sexo. Vai ter que ficar digitando toda hora masculino, feminino. Não, eu posso fazer uma coisa um pouco mais inteligente, né?
e aproveitar mais de um pacote que eu tenho, afinal ele tem várias opções aqui. Então, ao invés de eu usar o texto, vou cancelar, não vou, e vou inserir através de uma lista, né? De uma lista. Então, é masculino ou é feminino? Eu posso fazer isso. Então, eu posso pegar aqui uma informação por aqui, né? Legal values. E aí eu já ponho aqui sexo. O campo virou sexo, né? Automaticamente já deu o nome para o campo. Aí eu venho aqui em Data Source. Clico nos 3 botõezinhos. Então vamos lá. O sexo, quais as possibilidades? Vamos colocar na ordem alfabética, mas é feminino. Masculino. Eu posso inserir uma outra informação aqui, né? Porque existe essa possibilidade. Então eu posso colocar como não binário. Não binário. Assim como eu posso colocar mais um não informado. Nesse caso, eu tenho uma ordem alfabética. Mas se eu coloquei algo e eu não quero que ele mexa na ordem, porque o padrão dele é tentar deixar tudo em ordem alfabética e organizado, eu clico aqui do Not Short e essa ordem que eu mantive será a ordem que ele vai manter lá na frente. Então eu coloquei OK. Pronto. Criei a variável sexo e mais para frente a gente vai estudar ela melhor. Ah, professor, tá difícil. Então, vamos ver como é que tá ficando? Se eu clicar em Enter Data, eu dou uma espiadinha para ver como que tá ficando o meu banco. Eu sugiro que vocês façam isso. Não crie o banco inteiro por criar. Então, eu cliquei em Enter Data, você só concorda com as opções que ele te dá. E aqui ele já me dá a prévia do meu banco. Ó. Então aqui eu poderia digitar o sexo da pessoa, né? Fábio Alexandre Leal dos Santos. Ó, meu nome coube. Mas lembrando que esse campo não tem limite, ele pode escrever ao infinito. E as minhas opções estão aqui, feminino, masculino, não binário, não informado. Pronto. Ah, vamos voltar a editar o banco? Vamos voltar a editar o banco. Edit form. Ele está perguntando se eu quero salvar essa informação que eu digitei. Não, porque não é uma informação válida, eu só estava testando. Pronto, voltamos para o banco. Idade, ela é uma informação que às vezes você quer calcular, né? Você só digita a data de nascimento e ele calcula automaticamente a idade. Mas você pode digitar, mas vamos já aumentar então a complexidade, vou colocar aqui data. Tá vendo que eu puxei do banco aqui uma data, ó. Eu quero inserir uma data no meu banco. Então põe aqui data de nascimento. Automaticamente ele juntou, né? Tem algumas pessoas que fazem isso aqui. Ó, data NASC. É para a variável ficar pequenininha e fica mais fácil, aí é uma questão de escolha. Como eu estou inserindo uma data, vamos supor que você quer apenas crianças, né, que tenham até 10 anos no seu estudo. Então você pode dar um range em que você define qual é o menor e qual é o maior valor aceitável. Então qualquer pessoa que tiver a data de nascimento que não esteja especificado dentro do menor e do maior valor, então a pessoa não consegue digitar essa ficha. Tá? Não vou colocar isso porque não é o caso, mas às vezes você quer fazer por isso daí como uma forma de fazer um controle e minimizar erros, porque às vezes a pessoa está lá digitando,
e ela digita lá 1840. Pronto, é uma idade impossível, né? Então, provavelmente foi um erro de digitação. Então, se você bota esses ranges, né, você limita, quanto mais você limita o seu digitador, menor a chance de acontecer erros. Tá? Então, é uma sugestão que eu dou para vocês, que vocês podem trabalhar com as ferramentas que o programa te dá, que nem nós fizemos ali com o sexo. Nós definimos masculino e feminino, não binário e não informado, pronto. Limitei, não quero outras variações a não ser essas, ok? Então, ok. Criei data de nascimento, tá aqui minha variável. Data de nascimento. Deixa bem organizadinho. Posso deixar a variável nome um pouco maior, né? Às vezes tem nome grande. Então, deixa a variável nome. Pronto, aí sexo, data de nascimento. Agora vamos inserir a idade propriamente dita. Mas eu não quero que a idade seja, digamos assim, digitada. Eu quero que ela seja calculada. Então vamos mostrar como que o programa calcula isso pra gente. Então, como que o programa calcula? Bom, sabemos que idade é um número. Então, cheguei aqui e puxei a informação número para cá. Então, eu tenho aqui idade. Propriamente dito. Pá, arrumou. Aqui, então tá aqui a idade, ele arrumou, né? Aqui o padrão é quando eu quero limitar. Então, cada jogo da velha, ou como o pessoal chama agora, hashtag, é como se fosse um caractere do número. Então, vamos supor que eu quero idade de até 2 caracteres. Então, é de 0 a 99 anos. Mas eu posso limitar até 100 anos e tudo mais. Então, aqui você limita o seu número. Se eu estou lidando com temperaturas em graus Celsius, por exemplo, eu sei que graus Celsius é 2 números, vírgula 2 números. Olha só. Então, ele te obriga o digitador a fazer isso. E você resolve seus problemas de vírgula, porque ele automaticamente põe a vírgula. Entendeu? Onde ela deve existir. Porque se você deixa meio aberto, às vezes a gente tem alguns vícios e a gente comete erro nessas digitações. Então, por exemplo, pressão. Geralmente a pessoa vê lá uma PA, né? Aí fala 12 por 30. Não é 12, é 120. Entendeu? Essa vírgula não existe. Mas se você limita o seu digitador a colocar 3 caracteres de número, né? Então você diminui a probabilidade de erros no seu banco e tudo mais. Mas aqui no caso, na idade, eu vou deixar em branco, assim como eu posso mostrar aqui como informação necessária que deve existir, e o range, que é quando eu limito entre o menor e o maior número, de novo acontecendo, lembrando que tudo eu posso não só mudar a fonte, como mudar a cor do campozinho para mostrar que ele é um campo importante para mim. Então tá aqui a idade, vou diminuir um pouquinho para ter um pouco mais de senso de estética. Agora eu vou parar de colocar informações e vou mandar o meu banco botar essa informação como uma informação calculável. Eu não quero ficar tendo que digitar a data de nascimento e digitar a idade. Então vamos lá. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer o programa calcular para mim a idade da pessoa? Então eu venho em check code, né? E abrir a linha de código. Então aqui eu vou dizer para o programa que ele deve calcular a idade da pessoa utilizando a data de nascimento dela, ok? Então como que a gente faz isso? Então aqui, né, na minha página 1, né, cliquei no maisinho, então já... Fábio, só um minutinho. Essa página não tem como aumentar um pouquinho, né, a letra, né? Deixa eu fazer uma coisa. Tá bem pequenininha essa daí. Deixa eu mexer na fonte do meu texto. Acho que é esse.
Aumentou? Parece que aumentou um pouquinho. Deixa eu fazer mais, então. Então, deixa eu deixar no mínimo, então, manter alterações. Aumentou? Agora ficou melhor. Uhum. Ah, então tá Isso. bom. Então, vamos de novo aqui, vou dar um Obrigada. close. Então, tá aqui o meu banco, propriamente dito, né? Como eu aumentei a tela, então ele tá um pouquinho mais suprimido. Então, tá aqui. Vamos de novo em check code para a gente inserir esses códigos. Então, tá aqui, página 1. Eu quero que ele calcule a idade a partir da data de nascimento. Como que eu vou fazer isso, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dizer que a data de nascimento, após ela ser digitada, existe um comando. Então tá aqui, after data de nascimento, então após data de nascimento, dei 2 cliques e ele já começou a inserir para mim. Ele fez automaticamente, dizendo que o campo data de nascimento, após ele ser digitado, vai ocorrer uma ação. Beleza? Então, qual é a ação propriamente dita? Eu vou dizer qual é a ação. A ação é uma conta, então tá aqui. É um assign, né? E aí, o assign é a idade, né? Sendo. Então, idade. E a expressão vai ser em anos. Minúsculo, né? Abre parênteses, porque é uma conta, né? Então, eu chamei a variável de dataNASC. Data. NASC maiúsculo, minúsculo, minúsculo. dataNASC. A data do sistema. Fecho, tá? O parênteses e criei a minha fórmula. Uma das coisas que a gente pode fazer é checar para ver se essa informação está bem digitada. Então, eu cliquei em Validate Check Code. Então, o código está válido, ele foi bem digitado. Então, salvo e close. Quando eu faço close, eu inseri já a fórmula aqui. Então, vamos ver se isso deu certo. Voltamos em Enter Data. Então, vamos lá. As informações são o nome da pessoa, né? Então, tá aqui, nome da pessoa, o sexo da pessoa. Se eu ponho um Fzinho, ele já me sugere feminino. Se eu tento colocar alguma coisinha qualquer aqui, ele está permitindo, então a gente não vai deixar ele fazer isso. Daqui a pouquinho a gente começa a configuração, mas as minhas possibilidades são essas. Aqui. Então, uma pessoa não binária, data de nascimento da pessoa. Vamos lá, 18 do 5, 18 do 5 de 1985. Pronto. Quando eu cliquei em um tab, ele automaticamente calculou a idade dessa pessoa, de acordo com a data do sistema hoje. Você pode criar uma variável, data da coleta, por exemplo, que aí você usa a idade da pessoa sempre calculada em relação à data da coleta. Essa é uma sugestão que eu dou do que você usar a data do sistema. Porque senão a pessoa que eu coleto, porque o que me interessa é a data da coleta, não a data que eu estou inserindo no sistema. Então tem que prestar atenção nessa variação que pode acabar ocorrendo, ok? Então tá aqui a idade, ela é automaticamente calculada. Vamos voltar para o banco. Então agora a opção estava aqui para minha direita, como o meu banco está menor, então as opções ficaram suprimidas. Minha telinha está menor, né? Eu clico em Edit Form. Ele está perguntando se eu quero salvar isso. Eu não quero salvar, porque eu ainda estou criando meu banco de dados.
Então, criei, então eu fiz nome, sexo, data de nascimento e idade, e ainda com o banco calculando para mim a idade automaticamente. Uma informação que você pode ter da pessoa, vamos já supor que eu quero uma informação que já é considerada uma informação clínica, por exemplo, uma informação relacionada à gestação. Então, se está gestante, sim ou não. Então, olha só que interessante. Mas lembrando que gestação só é válido para sexo feminino, né? E também, em alguns casos, para o não binário. Mas vamos trabalhar com a simplicidade, vamos deixar só feminino também, para a gente não confundir muito. Então, olha só. Como que eu posso fazer? Eu venho aqui na opção, é uma pergunta simples, né? Gestante, sim ou não. Então, eu pego sim ou não, yes or no. A questão é gestante, posso até pôr uma interrogação. O programa vai reclamar e vai tirar a informação, né? Então tá aqui gestante sim ou não. Vamos arrumar isso aqui. Vamos puxar para cá. Esse roxo é horrível. Deixa eu trocar a cor desse roxo para uma cor um pouco menos ruim. Deixar esse cinza mais claro. Pronto. Então tá aqui a informação gestante. Mas a informação gestante, ela só é uma informação válida e só deve aparecer quando o paciente for do sexo feminino. Então, como que eu posso fazer isso? Então, essa é uma outra situação que pode acabar ocorrendo. Então, vamos dizer que essa informação ela vai ser suprimida enquanto eu não tiver a informação de sexo como sexo feminino. Então, já vamos fazer esse códigozinho aqui, tá? Então, Enter Code, tá aqui o meu código anterior. Então, vamos supor que eu quero acabar com essa possibilidade de marcar gestante para sexo masculino, né? Então, eu venho aqui em Page One. Então, antes de tudo, então tá aqui, Filed. Eu vou puxar isso para cima. Então, na página, antes de acontecer qualquer coisa, eu quero que a informação gestante esteja escondida, esteja oculta. E isso em inglês significa o quê? Hide. Então, eu quero hide. Eita, lasquei. Cliquei coisa. Voltando. Aí, cliquei em help. Então, cliquei em hide. E eu quero que a informação gestante esteja oculta. Tá? Então, hide gestante. Então, deixa assim. Vou dar um save. Close. Então, enter data. Para a gente verificar. Informações clínicas. Pronto, gestante não existe. Aqui, a informação gestante não existe. Ah, esse é o por feminino. Ih, não apareceu. Claro, porque a gente não digitou o comando para explicar para o programa que o feminino tem que aparecer apenas quando eu tenho, a gestação aparece apenas quando eu tenho informação feminina digitada. Então eu venho de novo em Edit Form, tá perguntando se eu quero salvar. Não vou salvar, porque isso daqui é uma ficha, né, propriamente dita. Então volto para o programa. Voltou para o programa. Então agora eu quero informar para ele que quando a informação de sexo feminino estiver digitada aqui, a variável gestante vai aparecer. Como que eu vou fazer isso? Bom, então agora eu vou explicar para ele isso. Então vamos lá, check code, vamos inserir agora essa informação. Professor, isso daqui está ficando confuso. Porque na verdade o programa, ele quando começa uma informação, ele finaliza essa informação, tá? O código propriamente dito é só o que está aqui. Então, a gente evita de apagar, né? Essa informação pode ser apagada, não tem problema, mas deixa ela aí. Não está atrapalhando a gente. Pular uma linha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para o programa que quando o sexo for feminino, eu quero
que apareça a informação gestante. Então, isso é uma situação condicional. O condicional, se isso for acontecer, eu utilizo o comando if, tá? Opa, eu clico aqui, clico em if. Ah, não, perdão. Primeiro eu tenho que avisar para ele que a informação é gestante, né? Tem que aparecer. Então, tem que aparecer quando eu clicar no sexo. Então, eu venho aqui em sexo, clique. Então, tá aqui. Então, tá aqui o sexo. Aqui, lembrando que aqui em cima estão as informações que escondeu o gestante e que tem as informações da idade. Então, sexo. E eu vou dizer para ele que se, tá? O comando if. Se sexo igual a feminino, então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que unhide, ou seja, ele deixe de esconder, né, a informação gestante. Caso contrário, caso seja qualquer outra opção, ele mantém escondido a informação gestante. Ok? Então, feito isso, eu clico OK e ele fez para mim a digitação do comando. Vamos verificar se isso funciona? Eu clico em Save, Close e vamos tentar entrar com esses dados para ver se essa informação deu certo. Então tá aqui. Nome da pessoa, sexo masculino, não aconteceu nada. Uma pessoa nascida em 15/8/1986. Opa. 15/08/1986. Dei Enter, ele calculou para mim. Mas e se a pessoa for do sexo feminino? Quando eu clico o feminino e saio do campo, ele aparece. Em qualquer outra opção que eu selecionar, não aparece. Gente, isso é muito útil. Você pode usar isso para tanta coisa que isso te economiza digitar. Preparar o banco de dados dá bastante trabalho, mas se você prepara ele com esses pequenos controles de cálculos automáticos e suprimir informações ou aparecer informações, isso ajuda você lá na frente a evitar tantos erros que vocês não fazem ideia. Então vale a pena perder um tempo, fazer um bom banco de dados estruturado, tá? Um bom questionáriozinho dessa maneira para a gente poder ter informações de qualidade. Então nós estamos há mais de 40 minutos e nós só digitamos 4 informações. É claro que quando você está preparando seu banco de dados, isso vai ser muito mais rápido, porque eu estou perdendo bastante tempo fazendo passo a passo com vocês, tá? Para que fique bem entendido e que seja uma aula proveitosa para vocês. Então eu vou clicar aqui, né? Vou voltar a editar meu questionário. Não quero salvar isso porque eu só estou testando. Ele vai puxar e voltou para cá. Então tá. Então eu já coletei nome, sexo, né? Data de nascimento e idade. Então nós já aprendemos a colocar informações, digamos assim, limitadas, né? Então agora a gente vai colocar umas checkbox. Essas caixinhas elas ajudam a gente. Então, por exemplo, eu agora quero criar uma informação sobre sintomas que essa pessoa tem. Então eu vou criar um label aqui, né? E vou escrever sintomas.
aqui, eu quero só deixar uma fontezinha mais destacada. E vou deixar ele sublinhado, mas fora isso não vou fazer muita coisa. Vocês já vão entender por quê. Então tá aqui. Sintomas. Descer um pouquinho a tela. Então agora eu posso fazer um checkbox para facilitar a minha vida sobre os sintomas que essa pessoa tem. Então, por exemplo, febre. Criou para mim. Febre. Vamos colocar mais um. Vou arrastar outro checkbox e vou colocar aqui um sintoma mais comum. Cefaleia. Aí ele não identificou, né? Temos que prestar atenção nisso. Senão, às vezes, a gente não entende as informações. Então, cefaleia. Vou colocar só mais um aqui para ficar mais bonitinho. Então, isso daqui é uma ferramenta bem útil para a gente inserir informações em massa e tal. Aqui no caso, deixar essa tela pequena tá atrapalhando pra caramba o meu computador. Aí, tá bom, vai ficar assim mesmo. Então tá bom. Então eu inseri uma febre e cefaleia, de modo que quando a pessoa for digitar as informações, ela só vai clicar no tique. Você não vai deixar ela digitar, né, os sintomas, mesmo porque se você digita os sintomas tudo em uma única caixa de texto, depois o programa vai ter dificuldade em separar o que é o que e a gente fica perdido e não consegue trabalhar direito. Tranquilo? Então, já aprendemos a usar vários desses comandozinhos aqui, dessas opções, então eu vou tentar perder um pouco mais de tempo agora para explicar para vocês os mais utilizados, os que vocês mais utilizam, os mais comuns. Então tá bom. Então nós aprendemos a usar o texto, né? Você pode fazer textos em uppercase, que são maiúsculos. Você pode fazer um texto um pouco mais longo, que é multilíneo, em que você tem uma questão um pouco mais densa, por exemplo, descrição do caso. Descrição do relato de caso, né? Então, aí eu tenho um campo maior. E aí, nesse campo, ao contrário do campo de texto de cima do nome, que eu tinha a opção só de diminuir, todos os campos eu tenho a opção só de diminuir lateralmente, aqui eu tenho a opção de pegar o meu campo e deixar maior. Pronto. Então aqui eu arrumo, né? Desço um pouquinho esse. Então tá aqui. Então agora eu tenho um campo digitável maior em que eu posso deixar a pessoa escrever um pouco mais. Para análise estatística, propriamente dito, isso é muito ruim. Mas quando você está fazendo o seu trabalho, né, às vezes você precisa de campos maiores, que você tenha mais informações. Então, até aqui a gente tem algumas ferramentinhas bem básicas que a gente utiliza nesse programa, né? Você pode inserir resultados de exames propriamente ditos, né? Então, por exemplo, vamos supor que você tem um exame de imagem que você quer inserir. Nossa, ficar com essa telinha pequena atrapalha. Eu vou dar um undo aqui porque eu fiz besteirinha. Então tá aqui. Não dá pra... Tá, deixa assim. Então eu posso permitir com que a pessoa faça um upload de informações, né, através de imagens, por exemplo. Então vamos supor que você está inserindo exames de imagem, né, uma toma, uma coisa assim. Você pode inserir o campo aqui, imagem. Quando você põe exame de imagem, então eu ponho aqui, resultado da tomografia. É assim como você pode limitar, né,
o tamanho da imagem, então o resultado da tomografia. Então aqui você tem uma informação em que você tem uma variável em que você permite que a pessoa digite, tá? Eu não vou manter essa variável, mas é só para vocês saberem que existe essa opção. Então, além dos checkbox, dos yes or no que nós fizemos no caso da gestação ali de cima, né? E além dos campos grandes, outra coisa que é muito... Oi? Alguém? Não? Outra coisa que a gente usa muito também são os campos de opções. Os campos de opções, eles nos ajudam a limitar um pouco quando você tem situações que são mais específicas, né? Então, eu ponho uma questão aqui propriamente dita. Vamos puxar ele aqui em cima. Opções. Então, por exemplo, município de residência. Município de residência. Aí lembrando que ele come quando tem acento. Bem arrumadinho. Então vamos supor que eu tenho 3 escolhas. Ou é Cuiabá, ou é Várzea Grande, ou é outras, né? Outros, que são municípios. Se eu tivesse falado outras cidades, então outros, e ele vai prever, e ele jogou para trás aqui, porque não cabe no campo. Então, vamos deixar ele, vou deletar ele, que ele não está cabendo aqui. Vou puxar ele mais pro ladinho aqui. Então, vamos de novo, opções. Aí eu ponho aqui, município de residência. Município de residência, 3 escolhas, vamos lá. Cuiabá, Várzea Grande, outros. E ele está jogando para trás o meu comando, porque o meu comando é muito grande. Não tem problema não, mas então vou fazer uma outra opção menor aqui. Então vamos colocar aqui município, vou chamar só de Cuiabá e Várzea Grande. Me ajuda. Eu vou fazer. Nossa, nem assim você vai colaborar comigo. Essa telinha pequena tá me atrapalhando, hein? Bom, o fato é que ele jogou lá para trás e aí eu teria 2 opções, marca um ou outro. Eu não vou perder muito tempo com isso, porque geralmente a gente não usa isso muito. A gente prefere os checkbox ou os yes or no. Bom, esse daqui seria um básico, tá? Ah, mas eu já tenho um banco, já comecei a digitar isso do Excel. Eu vou ter que digitar tudo de novo. Então, existem ferramentas de importação, né? Então, eu vou salvar esse banco aqui, porque daqui a pouquinho eu posso querer usar ele para alguma coisa. Então, vou fechar, né? Pronto, fechei meu projeto. Vamos supor que eu já tenho algo digitado. Eu quero simplesmente pegar os meus dados já parcialmente digitados no Excel e continuar daí para frente. Não quero criar um questionário do zero, não quero digitar tudo de novo. Muito cansativo. Tudo bem, é possível. O EPInfo ele faz isso. Então você pode criar um formulário, né? E fazer esse formulário importar informações de um banco que já existe. Então vim aqui, crio o formulário, depois vem o file, e aí vou criar um novo projeto, né? E esse novo projeto eu vou chamar de dados do Excel. Ah, ele está reclamando que tem
espaços no meu... Não deve... Então, vamos colocar dados Excel. Então, tá aqui, o nome do formulário é dados. A descrição, dados importados a partir de formulário do Excel já digitado anteriormente. Então, pronto. Então, dou um OK aqui. Ele vai criar um outro formulário limpo para mim. E depois que ele criar um formulário limpo, eu vou inserir as informações que eu já tenho do Excel. Então, eu já deixei um banquinho de dados pré-preparado para mostrar para vocês como é que se faz essa importação. Então, não quero digitar tudo de novo. Então, você simplesmente vem em Tools, Make from Form from Data Table, né? Você pode usar isso desde um App Info, né, ou de um Excel propriamente dito. Lembrando que o Excel hoje está salvando nesse formato chamado XLSX, mas algumas versões mais antigas do Excel, elas estão em XLS. Dependendo da versão do Windows e do Office que você tem, às vezes é melhor você trabalhar com XLS. Ele dá menos problema e menos dor de cabeça. Mas o XLSX, ele é um formato que cada vez menos tem dado problema, mas tudo bem. O que eu vou fazer então? Lembrando, eu vou buscar um formulário de Excel já digitado e vou transportar ele para o AppData, para o AppInfo, perdão. Vou fazer o AppInfo buscar isso para mim. Então, eu cliquei, né, que é um Word, um documento de Excel que eu quero. Clico aqui em Browse. E vou pegar o banco que eu já deixei na área de trabalho, já prontinho para mim, um banco chamado banco. Eu estou dizendo que na primeira linha contém as informações do meu banco. Então, na primeira linha já está dito o que tem em cada coluna. Então, está aqui. Quando eu clico OK, ele já identificou automaticamente para mim. Algumas coisinhas elas acontecem. Então, por exemplo, ele está identificando idade como texto. Já vou corrigir aqui e pedir que ele entenda que variável idade, peso e altura são variáveis numéricas. Essas coisas acontecem, gente. Isso daqui é muito, muito comum. Então, feito isso, eu vou mandar converter. Aí a gente aguarda ele no tempo dele. Ele me deu uma mensagem dizendo que foi importado com sucesso. Quando eu dou OK, eu tenho aqui as variáveis que estavam no meu banco de Excel. Tudo bonitinho. Nossa, então tá pronto? Tá pronto. O máximo que eu posso fazer é pegar essas variáveis, descer elas um pouquinho para baixo, botar um título para ficar bonito. Então eu ponho aqui banco de dados, Excel, verminoses em crianças. Pronto. Aí você pode clicar aqui no propriedades, arrumar fonte e tudo mais. Mas para a gente não perder muito tempo nisso que a gente já viu, então deixa aqui. Então olha só que interessante, eu já tenho um banco de dados. Ele já está digitado. Sério, vamos ver onde é que está esses dados? Então vamos lá. Enter Data. Ou seja, eu fiz o programa importar para mim os dados. Então, ó, tá aqui. Eu tenho 1.730 registros já, todos digitados. Então, tá aí, o nome do medicamento escrito. Mebendazol, tá aqui, ó. Qual o vermífugo que essa criancinha tomou, entendeu? E o EPF dela, eu disse que 1 é positivo, 0 é masculino. Então, ó, 0 masculino, então... Agora, repara o que aconteceu com a altura, ó. Eu já vou explicar de cara que isso daqui é um erro meu, tá? Porque esse banco que eu peguei, ele já é meio estragadinho. Mas, de modo geral, essas coisas não acontecem, não.
Então é 125,05. Tá, isso tem a ver com o fato de o banco de dados ele está digitado usando vírgula ou ponto como separador de decimais. Tá, então nesse banco que eu usei, ele era ponto e aí o Epinfo não entendeu. Mas isso daí é muito simples da gente resolver. Você vai lá no Excel e manda ele trocar os pontos por vírgula e resolve tudo. Então, se a gente for rodando aqui, ó, então aqui eu tenho uma pessoa que deu positivo o EPF dela, mas eu não tenho informação de qual vermífugo foi utilizado para tratar e não tem o nome do verme também. Então, essas informações elas já estão todas digitadas, todos os 1.730 registros. Fábio, eu tenho uma dúvida nessa etapa, posso perguntar? Claro, fica à vontade. Nesse caso, eu não consigo fazer nenhum comando, né? Aí o banco vai ficar desse jeito, porque já tem informações, né? É isso? Ou eu consegui? Consegue, você vem Consegue? aqui, você pode simplesmente vir aqui, edit formato, form, né? Espera ele carregar e você insere os. Só que acontece que você não consegue corrigir o que já foi digitado. Entendeu? Então essa que é a minha dúvida. Como já tem informações, então aí não muda. É Não isso? muda. Você vai conseguir só. Aí, nesse caso, quando a gente precisa corrigir essas informações, geralmente aqui entra data, né? E aí eu venho aqui e faço a análise propriamente dito, e na análise eu corrijo essas informações. Então, vou fazer de novo, né? Fiz muito rápido, vou fazer de novo. Então, aqui, quando eu estou no lugar onde eu digito as informações, eu venho aqui e vou em Dashboard. E no Dashboard, que é onde eu analiso os dados propriamente ditos, está aqui, ó, está dizendo 1.730 registros. Aqui você pode fazer as análises e as devidas correções, né, quando for o caso. Então, é possível você fazer as correções a partir daqui. Então, quando eu clico com o botão direito, eu posso já fazer a análise propriamente dita. Então, eu posso pedir uma frequência, posso pedir uma média. Então, por exemplo, vamos pedir uma média da informação. Tem que ser uma informação numérica, né? Lembrando que ele estragou minhas informações quando eu digitei. Então, se eu pedir a média de... Se eu pedir qualquer média... Oh, meu Deus, deixa eu sair aqui de novo. Se eu pedir qualquer média, ele vai me dar uma informação bem bizarra. Ou não, né? Deixa eu fechar aqui. Fazer de novo. Aqui. Means. Então eu vou fazer a altura por idade. Ele tá encrencando aqui porque o meu banco ele tá com as variáveis erradas, mas aqui eu consigo fazer os comandos mais simples, como por exemplo, oh meu Deus, frequência. Aqui, frequência. E eu posso pedir frequência da informação sexo. Então aqui ele identificou e já fez para mim. Removendo esse de cima, então tá aqui, ó. São 887 indivíduos do sexo feminino, 839 do sexo masculino. Os percentuais estão calculados, percentuais acumulados, tá? Eu posso também fazer uma tabelinha 2x2, né? Então dá para fazer uma tabelinha 2x2 aqui, utilizando as variáveis que eu tenho, que são então ele colocou aqui, ó, qual foi o verme em relação ao sexo, mas eu devia ter colocado em relação à presença ausência. Então aqui é informação
bonifiquei, ele não identificou. Eu vou te dar um porrão. Ah, não, é EPF, informação, lembrei. EPF por sexo. Então pronto, calcula aqui o EPF, ele já me calcula automaticamente ali odds e tal. Tudo bem bonitinho, ó. Então, as meninas que deram positivos no EPF, que deram negativa, 0 é negativo, 1 é positivo, tá? Os meninos. Então, isso daqui já é uma análise propriamente dita do programa, que no caso eu já estou mostrando umas análises mais simples, né? E a gente já pode ir obtendo a informação que a gente quer. Ok? Isso daqui eu posso enviar para um arquivo de oh meu Deus, uma página da internet que às vezes fica mais fácil da gente analisar a informação, né? Tirar a informação do que imprimir direto do programa, tá? Mas aí você também pode copiar isso daqui e depois colar no Excel, ou você pode enviar direto para o Excel. A partir daqui, aí você resolve seus dados e tal. E já vai fazendo a análise que você precisa e tudo. Então, aqui no dashboard, você simplesmente vai selecionando as opções e fazendo os cálculos que você realmente precisa, de acordo com o que você tem como objetivo, né? Lembrando que o dashboard, ele é essa ferramenta aqui. Existe a ferramenta clássica, que ela é mais linha de código, e eu me excedi um pouco mais no tempo que eu tinha planejado. Então, eu acho que o clássico, ele realmente não perde nada para o Visual Dashboard. Ele não é vantajoso em relação ao Visual Dashboard, dá para a gente simplesmente calcular aqui. É porque eu tô com a tela bem pequenininha, então a gente pode fazer a opção de apertar a setinha para cima, porque aí eu escondo e aí fica mais fácil da gente deixar as informações já calculadas, apagando o que não interessa e tal. Bom, existem filtros que a gente pode aplicar para quando você vai analisar os dados e basicamente o que eu tinha como objetivo mostrar para vocês era essa parte inicial. Eu tinha pensado nessa meia hora que nos resta da gente usar como tira dúvida, conversar um pouco mais sobre o programa e os bancos que vocês têm, propriamente ditos. Então, deixa eu encerrar aqui a apresentação e me colocar à disposição de vocês para tirar dúvidas. Deixa eu encerrar. Pessoal, quem tiver dúvida, pode abrir o microfone e falar, né? Eu acho que é uma oportunidade, né? Para quem for construir, né, um questionário. E à noite eu vou manter, mas em dezembro também vai acabar. Sim, vai ficar gravado. Quem perguntou? Você ficaria na segunda. Ana Paula perguntou se vai ficar gravado, vai sim. Eu tenho uma dúvida, Fábio. Vou aproveitar. Os comandos, né? A gente sabe que tem muitos comandos dentro do EPInfo, certo? Para as questões. A gente tem algum local assim que para a gente ver esses comandos que facilitaria assim para a gente, se a gente quiser aprender mais outras opções, o EPInfo tem isso. O seu microfone está fechado, não sei se você percebeu. Acabei de fechar, a verdade. É que estava dando um retorno, que aí eu tinha baixado. Então, o próprio comando de dúvida do EPInfo tem uma listagem de comandos, tá, que você pode estar usando. Eu sugiro que vocês fiquem explorando eles e à medida que você for sentindo necessidade, você vai aplicando eles. Eu nunca fiz um curso de EPInfo. Eu sempre fui, à medida que fui necessitando,
eu fui puxando e fui estudando as ferramentas propriamente ditas. Existem vários canais no YouTube de pessoas que fazem essas... fazem vários materiaizinhos e tal. Tem um professor até aqui, que é de Cuiabá, o Dr. Hugo Hoffman. Ele tem um canal no YouTube bem legalzinho, com vários videozinhos bem explicativos, que somam umas 6 horas de vídeo só de App Info para mostrar para vocês. Tá? Eu posso disponibilizar o canal dele aqui, para que vocês... O professor Hugo até deu uma aula para a gente aqui, na nossa ação. Ele tem um canalzinho no YouTube bem legal. Eu acho que vale a pena vocês explorarem o canal dele, porque ele tira bastante dúvida. Qualquer coisa eu me coloco à disposição para ajudar vocês nessa fase inicial de construção dos bancos, e aí a gente vai conversando. Ok. Se você puder depois disponibilizar o seu e-mail, né, a gente encaminha, né, no pessoal que tiver dúvidas, né? Então, já disponibilizei aí meu e-mail, tá? Sim. Vocês podem ir conversando comigo. E você sabe, com relação ao, assim, o App Info, ele tem uma capacidade bem grande, né, para questionário? A grande vantagem dele em relação ao Excel, né? O Excel, o Excel ele é limitado a 60 e poucas mil linhas, né? Então, você não consegue colocar mais do que isso de informação. Quando você pega bancos de dados do Ministério, por exemplo, casos de dengue dos últimos 10 anos, você não consegue compilar isso no Excel. Você vai precisar de um pacote estatístico. Então, é o caso do App Info, que ele consegue compilar uma quantidade de informações de acordo com a quantidade de memória que você tem no seu computador. Porque acho que essa é uma vantagem, é uma coisa importante, né? Para quem trabalha com bancos tão extensos assim, e além de ser um programa gratuito, né? Como você falou no início, E que você pode citar nos artigos, né? Porque se você cita um Excel, você teoricamente teria que ter a licença dele, né? Para poder citar ele. Em teoria, né? Sim. E às vezes a gente esquece desses detalhes, né? Sim, o pessoal tem usado muito alguns pacotes como o Stata. O Stata é muito bom, é muito robusto, ele tem um visual bem limpo, mas o Stata é pago. E a gente não paga a licença dele, em geral. Bem, Alexandre, Fábio, não sei se alguém mais tem alguma coisa a perguntar, gente. A gente pode... Pode falar, Fábio. Não, aí algumas ferramentas elas podem ser apresentadas, ferramentas avulsas, né? Mas aí fica a critério de cada um, de acordo com o que vocês precisam. Esse é o básicozinho que a gente pode ir lidando com ele. Tem uma coisa que você falou que realmente é bem importante, né? É usando o que a gente aprende, né? Na verdade, a gente vai apanhando, faz um banco, dá errado, aí você digita a parte do banco, ele dá errado. Mas se você for pegando orientação com as pessoas um pouco mais experientes, a gente vai montando um bom banco de dados e que não nos dê problema. O importante é utilizar aquelas ferramentas de controle, aqueles cálculos. Se a gente usa eles, a gente geralmente não tem problema com o banco depois. Ok. Bem, se ninguém mais tem nada a dizer? Não? Bem, então, Fábio, eu queria agradecer bastante aí pelas suas dicas, suas orientações, principalmente essa parte da construção das variáveis, realmente assim, não sei se alguém já teve oportunidade, mas a primeira vez, às vezes, é um pouco difícil, né? Eu lembro da minha primeira vez no App Info, não tinha orientações assim, e a gente pena bastante, né? Então, tenho certeza que quem acompanhou essas orientações vai ver que vai ser muito mais fácil, né? Para começar no App Info. Então, ajuda bastante e com certeza é uma ferramenta assim, muito boa para a gente construir
aí o questionário e depois aplicar. E eu não sei, Fábio, se vocês utilizam, mas ele dá para ser aplicado sem internet, né? E tem um detalhe que eu até esqueci, que eu até tinha previsto fazer com vocês. Ele está disponibilizado em Android para tablet e celular. Eu não sei se vocês já viram isso. Eu Sim, achei da tão última versão, né? fantástico nessas versões. As primeiras versões dele de celular são horrorosas, mas a versão atual, ela tem uma plataforma tão amigável que você consegue trabalhar com tanta tranquilidade que eu acho que vale a pena a gente falar um pouco dele, né? Eu tô pedindo para entrar aí via o meu celular na reunião. Aí, se a gente compartilha a tela, eu achei que na época eu até tinha, eu não sei, na época eu até vi. que eu acho que vale a pena a gente perder um tempinho nisso. E aí eu acho que eu fui orientado. Quando a gente tem o App Info, então a gente tem o StataCalc, né? E a gente já consegue utilizar a ferramenta de coleta de dados, né? Do próprio programa. Então, além daquilo que a gente já tinha visto, né? Que fica bem pequeno quando a gente compartilha pelo celular, a gente pode digitar os nossos dados, né? Opa. A gente pode digitar os nossos dados. Vou pegar um dele aqui, que é o meu delay. Você pode inserir. Então tá aqui, ó. Próximo, né? Nome do paciente, você digita ele. Aí você digitar qualquer coisa aqui. A idade do paciente, ou seja, você já pode fazer a sua pesquisa de campo já digitando direto no programa. Eu particularmente não gosto. A gente precisa do programa, da ficha, né? Na maioria das vezes, por causa de comitê de ética e tudo mais, mas você já pode ir digitando direto aqui. É uma maneira de tentar facilitar, né? Então, é uma ferramenta a mais que o programa disponibiliza para a gente. Infelizmente, parte dele é pago, né? Principalmente quando você vai mexer com essa parte da nuvem dele, mas de modo geral ele nos ajuda bem, né? A gente fazer essa análise. Então, essa digitação inicial é uma ideia. Eu acho ótimo, porque às vezes você economiza tanto dinheiro não tendo que imprimir papel, né? Então, eu acho isso muito, hoje em dia, a gente tem que pensar nessas questões, né? Isso é verdade. Então, e além do que, quando você usa o papel, tem o risco de um erro maior, né? Do que, às vezes, você já ir direto ali no programa no celular, no tablet, né? Acho que isso realmente ajuda muito. Ana Paula, quer falar, Ana Paula? Levantou a mão? Saiu. Ela saiu. A gente também pode fazer pelo aplicativo análise, mas aí eu não recomendo, não é muito útil, não. Ana Paula voltou? Pode falar, Ana Paula. Oi, sim, eu fiquei em dúvida. Achei bem interessante essa coisa de poder utilizar os formulários direto no celular ou no tablet. Era uma opção que eu não conhecia do EpiInfo. Ele fica salvo, essas informações ficam salvas em nuvem, por isso você falou que tem uma parte que poderia ser paga por conta da capacidade, seria isso, Fábio? Então, eles têm que ganhar dinheiro dele de alguma maneira, né? Então, existe uma maneira de você ligar o App Info do seu computador com o App Info do seu celular através de uma conta criada por eles. Só que esta ferramenta é paga.
Então, qual é a estratégia? A estratégia é você pegar o seu banco do AppInfo e mandar ele para o celular. Você tem algumas maneiras de fazer isso, tá? Eu posso até compartilhar agora e fazer. É bem simples, é bem rapidinho. Geralmente a gente manda por e-mail ou pelo próprio WhatsApp mesmo. Você manda para você. Você se manda o banco e aí você digita ele. O único problema que eu vejo nisso é que, por exemplo, você tem um banco atualizado que está no seu celular. Quando você for analisar, você tem que enviar ele para o seu computador. Aí você trabalha com ele no computador, aí lembrando que você tem que mandar ele novamente para o seu celular, entendeu? E aí você fica nesse intercâmbio de mandando de um para o outro, né? Mas, se por exemplo, você quer só coletar dados, você pode sair coletando esses dados no celular, depois chega em casa e junta o banco com o que você tem no, né, no seu computador. É uma Entendi. ferramenta. Mas é bem simples, eu acho que vale a pena a gente perder um minutinho com isso. Então, olha Porque é só. uma ferramenta que não é muito usual do EPINFO, assim, eu não conhecia essa possibilidade, assim. A gente já É, usa o Google Forms e tal, mas nunca tinha pensado na possibilidade de digitar o formulário diretamente no tablet ou no celular, né? o próprio IBGE já faz isso, né? Nos tablets próprios, né? Então, Uhum. mas o deles já tem uma comunicação com a internet e tudo mais. Mas quando a gente faz uma pesquisa relativamente grande, vale a pena, talvez. Então, olha só, eu vou compartilhar de novo minha tela e vou mostrar como é que você joga para o seu celular esse template que ele chama, né? Ok. Então, compartilhei a tela toda, voltei para o AppInfo, né? Quando eu já tenho um formulário pronto, né? Você vem aqui no formulário, clica com o botão direito e manda salvar como um template, tá? E aí você dá um nome para o template, né? Banco para celular. Ele não gosta muito de vírgulas, né? E aí você tem aqui o banco propriamente dito, né? Ó, tá aqui. Acabei de criar ele, né? Então tá aqui em Pages. Aí você clica com o botão direito e vai na opção Open Containing Folder. E tá aqui a página, o seu banco. Na verdade, não é o seu banco, é o seu questionário, né? E aí esse arquivo você manda para o seu próprio e-mail. E você abre o seu e-mail no celular, baixa esse arquivo no seu celular e automaticamente o seu celular já vai abrir o banco, tá? Tranquilo? Perfeito, Facinho. obrigada, Fábio. Então, é uma ferramentinha a mais, né? Porque aí você tem o seu template para você ficar digitando no celular direto quando você estiver fazendo o questionário, já no campo mesmo. Sim. Mais alguma coisa? Acho que agora não. Bem, quem quiser rever o vídeo, tem todos os nossos vídeos, né? Estão no YouTube. Os meninos, acho que não sei se vou colocar o link aí para quem quiser, não sabe onde encontrar. E agradecer, Fábio. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. E aí, se você fica à vontade aí para finalizar. Se quiser falar mais alguma coisa. Não, eu só tenho a agradecer e me colocar à disposição, porque eu sei que esse início é muito difícil e a gente se perde muito em mexer nesses bancos e às vezes a gente quebra a cabeça insistindo em mexer com o Excel e eu não acho que é um caminho que vale a pena. Acho que vale a pena você quebrar um pouco mais a cabeça e ir para uma ferramenta mais robusta, porque a chance de você ter problemas no futuro é muito menor. Com certeza. Bem, então tá, gente. Muito obrigada por todos que participaram até aqui com a gente e aguardamos vocês numa próxima atividade que nós planejarmos mais adiante. Obrigada, Fábio, e para todo mundo uma boa semana e uma boa noite. Boa noite.